Wow, this house is cute. But can I really get in the game in this economy? I do have savings, and I am responsible-ish. Ugh, I should bury it. I'm being wild. But what if I'm not being wild, though? Could I actually score a... Kick off your home buying journey with Zillow's new BuyAbility tool. It makes it easy to find out what you can afford, so you can get off the bench and onto the playing field with confidence. Check your BuyAbility, only on Zillow. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. agenciadepodcast.com.br. Como se estuda a história de um povo? Até que ponto diferentes famílias conseguem dominar um país? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção as guerras e as facções japonesas. Esse episódio está inserido em uma espécie de série onde eu estou fazendo sobre etapas importantes da história do Japão. O meu objetivo aqui hoje é mostrar o desenvolvimento das principais famílias japonesas e como esse tipo de organização social, por vezes, entrou em choque, resultando em vários conflitos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Boa parte das guerras entre os clãs japoneses aconteceu durante o período conhecido como Japão Feudal. O Japão feudal foi uma era de grandes transformações políticas, sociais e culturais, que moldaram a estrutura de poder do país e estabeleceram as bases para o sistema de clãs que dominaria o Japão por séculos. Esse período começou por volta do século XII, com a transição do poder da aristocracia imperial para a liderança militar, e se estendeu até o século XVII, resultando na unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa. A ascensão dos clãs foi um fenômeno diretamente relacionado à fragmentação do poder central e à luta constante pelo controle territorial. Esses clãs, liderados por senhores de guerras conhecidos como daimyos, se tornaram as unidades políticas e militares mais importantes do período, definindo os rumos do Japão feudal. Para compreendermos o contexto dessa época, precisamos entender bem as condições que permitiram os surgimentos dos clãs, além das suas dinâmicas de poder e a própria estrutura feudal que caracterizou o período. Antes do período feudal, o Japão era governado por uma corte imperial centralizada, localizada em Kyoto. Essa corte, liderada pelo imperador, possuía uma autoridade divina e administrava o país com base em um sistema aristocrático. A partir do século IX, o poder efetivo do imperador começou a entrar em crise. A aristocracia, representada por clãs como Fujiwara, monopolizou a administração, transformando o imperador em uma figura apenas simbólica. Enquanto isso, governadores regionais e chefes locais acumulavam poder militar e econômico, especialmente através do controle de terras. Esse processo se intensificou com o crescimento de um sistema agrícola baseado em shoen, que nada mais era do que grandes propriedades privadas que não estavam submetidas ao controle direto da corte imperial. Esses chefes locais, que mais tarde dariam origem aos clãs feudais, começaram a construir exércitos particulares e a estabelecer a sua autonomia. A fragmentação do poder imperial se tornou ainda mais forte durante o período Heian, entre os anos 794 a 1185. Conflitos internos entre aristocratas e a incapacidade de lidar com revoltas regionais permitiram que clãs militarizados como os Taira e os Minamoto surgissem como forças dominantes. Essa transformação marcou o início da transição do poder político e militar para as mãos de clãs guerreiros. Os clãs militares surgiram como unidades de poder regionais, compostos por famílias ricas que se dedicavam à guerra e ao controle de terras. Esses clãs eram liderados por senhores da guerra que dependiam de um sistema de lealdade e proteção para manterem as suas posições.
A organização de um clã era baseada em uma hierarquia rígida. No topo se encontrava o líder, geralmente um daimyo ou o próprio shogun, seguido por seus vassalos samurais que formavam a espinha dorsal militar do clã. Os samurais não eram apenas guerreiros, também eram administradores que supervisionavam as terras e os recursos do clã. Essa estrutura refletia a essência do sistema feudal japonês, onde o poder era descentralizado e baseado em relações de lealdade e serviço. Em troca de proteção e terra, os samurais juravam fidelidade ao seu daimyo, enquanto os camponeses trabalhavam na agricultura, sustentando a economia local. O período Kamakura, marcado entre os anos 1185 e 1333, consolidou esse modelo feudal. Após as guerras Genpei, na década de 1180, que opuseram os clãs Taira e Minamoto, o shogunato Kamakura foi estabelecido por Minamoto no Yoritomo, marcando a formalização do poder militar sobre a autoridade imperial. Essa nova era foi dominada por clãs que competiam entre si pela supremacia, utilizando exércitos, alianças estratégicas e intrigas políticas. Com o tempo, a descentralização do poder levou a conflitos constantes entre os clãs. Durante o período Muromachi, entre os anos 1336 e 1573, governado pelo shogunato Ashikaga, o Japão foi palco de guerras regionais muito frequentes. O poder central dos shoguns enfraqueceu significativamente, enquanto os daimyos competiam por territórios e influência. Essas rivalidades levaram ao período Sengoku, entre os anos 1467 e 1603, e podemos dizer que foi uma era de guerra civil contínua e com uma grande desordem política. O Japão foi dividido em feudos controlados por clãs rivais, que lutavam pela unificação e pelo controle do país. Clãs como os Oda, os Takeda, os Uesugi e os Tokugawa surgiram como protagonistas nesse cenário caótico, utilizando estratégias diferentes e novas tecnologias militares, como armas de fogo introduzidas pelos portugueses no século XVI. A ausência de um poder central forte durante o período Sengoku permitiu que os daimyos se tornassem figuras quase autônomas, governando os seus territórios como estados independentes. Essa fragmentação criou um ambiente propício para alianças temporárias e traições, moldando a dinâmica política do Japão feudal. A religião também desempenhou um papel importante na dinâmica dos clãs. Muitos líderes buscavam legitimar o seu poder através de alianças com templos budistas e santuários shintoístas, que tinham grande influência sobre a população local. No século XVI, a chegada de missionários cristãos ao Japão introduziu um novo elemento na política feudal. Alguns clãs, como os Otomo e os Shimazu, adotaram o cristianismo como uma forma de obter o apoio militar e econômico dos comerciantes europeus. No entanto, essa aliança também gerou tensões entre os clãs, que viam o cristianismo como uma ameaça às tradições japonesas. É importante fazer esse panorama geral sobre esse assunto, porque a partir de agora eu quero te apresentar com mais detalhes quais foram os principais clãs que colocaram o Japão em estado permanente de guerra, mas que ao mesmo tempo influenciaram diversas mudanças culturais e políticas que tiveram um legado importantíssimo que até os dias de hoje moldam a identidade japonesa. Ao analisarmos a história dos clãs japoneses, um dos primeiros foi o clã Taira, também conhecido como Heike, sendo um dos mais influentes do período Heian, entre 794 a 1185. O clã Taira era originário de uma linhagem imperial. Descendentes do imperador Kanmu, que governou a partir de 737 d.C., os Taira foram fundados como parte de uma estratégia da corte imperial de remover parentes da linha direta de sucessão e colocá-los em posições regionais, para que a família imperial dominasse ainda mais áreas. Essa política, embora destinada a fortalecer o controle imperial, acabou criando bases de poder independentes em diversas regiões do Japão, permitindo que clãs como os Taira despontassem como forças militares locais.
No início, os Taira se destacaram como esses administradores regionais, controlando territórios estratégicos e cultivando relações comerciais, especialmente no oeste do Japão. Durante o final do período Heian, eles começaram a consolidar a sua influência política em Kyoto, o centro do poder imperial. Essa transição de um clã regional para uma potência política foi liderada por figuras como Taira no Masamori e também Taira no Tadamori, que estabeleceram as bases para o domínio do clã na corte. A ascensão dos Taira atingiu seu auge sob a liderança de Taira no Kiyomori, um dos líderes mais ambiciosos e controversos da história japonesa. Taira no Kiyomori foi o primeiro guerreiro samurai a conquistar o controle político sobre a corte imperial. Kiyomori utilizou uma combinação de força militar e alianças estratégicas para expandir a influência dos Taira. Ele foi nomeado Daijo Daijin, que significa Grande Ministro do Estado, o mais alto posto na hierarquia da corte, em 1167. Para um samurai, essa conquista era inédita e simbolizava a transição do poder político para as mãos da classe guerreira. A estratégia de Kiyomori se baseava no uso de casamentos para consolidar o controle sobre a corte. Ele casou a sua filha Taira no Tokuko com o imperador Takakura, garantindo que o seu neto, o imperador Antoku, tivesse laços diretos com o clã Taira. Essa aliança elevou o prestígio do clã a níveis sem precedentes, permitindo que Kiyomori assumisse o papel de regente de fato. Apesar das suas conquistas, a liderança de Kiyomori gerou muitos inimigos. Sua concentração de poder e a sua interferência nos assuntos imperiais irritaram clãs rivais, como os Minamoto. Além disso, a sua administração autoritária gerou descontentamento entre as populações locais, muito por conta dos pesados tributos para financiar os projetos de infraestrutura e os exércitos do clã. A tensão entre os Taira e os Minamoto resultou nas guerras Genpei, um dos conflitos mais famosos da história japonesa. A guerra começou em 1180, quando Minamoto no Yoritomo e outros líderes do clã Minamoto iniciaram uma rebelião contra o domínio dos Taira. No começo da guerra, os Taira mantiveram a vantagem graças à sua posição estratégica em Kyoto e ao controle das rotas marítimas. Eles venceram batalhas importantes, como a de Uji, onde expulsaram as forças de Minamoto no Yorimasa, um dos primeiros líderes da revolta. Porém, os Minamoto reorganizaram as suas forças e adotaram táticas mais eficazes. Com a liderança de Minamoto no Yoritomo e o brilhantismo militar do seu meio-irmão Minamoto no Yoshitsune, o clã Minamoto conseguiu avançar contra os Taira. A queda dos Taira começou com a perda de Kyoto em 1183. Forçados a recuar, os Taira fugiram para o oeste, onde tentaram consolidar a sua posição nas regiões costeiras. A batalha decisiva aconteceu em 1185, a Batalha de Dan no Ura, uma batalha naval travada no estreito de Shimonoseki. Os Taira foram derrotados por uma combinação de superioridade tática dos Minamoto e traições internas. Durante a batalha, o jovem imperador Antoku, neto do Kiyomori, foi afogado junto com os tesouros imperiais para evitar que caísse nas mãos dos Minamoto. A derrota marcou o fim do clã Taira como uma força militar e política dominante. Assim como os Taira, o clã Minamoto também foi fundado como uma ramificação da família imperial. Durante o período Heian, os imperadores concediam o nome Minamoto a príncipes imperiais que eram removidos da linha de sucessão. Essa prática servia para reduzir disputas pelo trono, ao mesmo tempo em que permitia que esses novos príncipes ocupassem posições administrativas e militares importantes nas províncias. Os primeiros membros do clã estabeleceram a sua influência em regiões como Sagami, Kai e Kanto, onde desenvolveram uma base militar sólida. Diferentemente dos aristocratas da corte, os Minamoto foram se destacando como guerreiros, acumulando poder por meio de alianças regionais e da conquista de territórios. Como vimos, a rivalidade entre os Minamoto e os Taira se tornou uma das mais famosas do Japão. Como ambos os clãs eram descendentes da linhagem imperial, eles passaram a competir por influência na corte de Kyoto. Em 1159, durante a rebelião Heiji, os Minamoto até tentaram desafiar o domínio dos Taira, mas não obtiveram sucesso. Após a derrota final dos Taira, Minamoto no Yoritomo se tornou o líder mais forte do Japão.
No entanto, ele foi cauteloso ao lidar com potências rivais, incluindo membros de sua própria família. Ele perseguiu e eliminou líderes que pudessem ameaçar a sua autoridade, como seu meio-irmão Yoshitsune, que tinha grande popularidade e habilidades militares, e por isso logo foi visto como uma ameaça. Yoshitsune foi o responsável por vitórias decisivas durante as guerras Genpei, incluindo as batalhas de Ichi-no-Tani e Yashima. Ele era conhecido pela sua ousadia e por utilizar estratégias inovadoras que surpreendiam os inimigos. Por exemplo, na batalha de Ichi-no-Tani, Yoshitsune liderou um ataque surpresa descendo de um penhasco íngreme que os Taira consideravam inacessível, garantindo uma vitória decisiva. Em 1192, Yoritomo foi oficialmente nomeado shogun pelo imperador, estabelecendo o shogunato Kamakura, o primeiro governo militar do Japão. O shogunato Kamakura era baseado em um sistema de vassalagem, no qual os samurais juravam lealdade ao shogun em troca de terras e proteção. Yoritomo instituiu uma administração eficiente, com cargos como o Shugo, que é o governador militar, e o Jito, o administrador de terras. Cargos que garantiam o controle direto sobre as províncias. Mesmo que o shogunato tenha sido uma inovação, ele enfrentou diversos desafios, incluindo revoltas internas e pressões externas. Após a morte de Yoritomo no ano 1199, o clã Minamoto entrou em declínio e o poder foi gradualmente transferido para o clã Hojo, que atuava como regente do shogunato. Pessoal, eu já quero falar sobre outros aspectos dos diferentes clãs do Japão e os conflitos que eles se envolveram. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre família, poder, guerras, política e sangue. Segura aí, que é um minutinho só. More rewards, more savings. With American Express Business Gold, earn up to $395 back in annual statement credits on eligible purchases at select shipping, food delivery, and retail subscription merchants. Enjoy the benefits of membership with the Amex Business Gold Card. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah, and some waves, so we could go surfing. Oh, I love that. A redwood forest would be cool. I'm in. Ski slopes. let's do it. Can a girl go shopping? Yeah, baby. Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. Esse episódio está sendo trazido a você pela Ubisoft, porque acabou de sair, dia 20 de março, o Assassin's Creed Shadows. Eu gosto muito de história, é óbvio, né? E eu gosto muito de videogame. Então você já imagina como que eu tô animado para esse lançamento. E esse se passa no Japão durante o período Edo, o que normalmente as pessoas chamam de Japão feudal. E eu adoro essa temática, né? A gente vai poder finalmente viver uma fantasia samurai, shinobi, durante a unificação do Japão. Olha que maneiro! Um dos grandes unificadores do Japão foi o Oda Nobunaga, e eu já falei dele em vários episódios aqui do podcast. Ele vai estar no jogo junto com vários personagens históricos. O Assassin's Creed Shadows tem vários lugares diferentes, biomas diferentes, e olha que maneiro, o cenário ele se adapta com o passar do tempo, né? Tem as estações inverno, verão, primavera e outono, e o jogo se adapta, é muito irado. O link para adquirir Assassin's Creed Shadows está na descrição do episódio. E muito obrigado, Ubisoft, por apoiar o Story em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Nobunaga faz muito segredo quanto aos seus planos. É um especialista na arte da guerra. Muito pouco ou nada disposto a aceitar conselho ou admoestação dos seus subordinados. Muito temido e respeitado por todos. Possui grande capacidade de discernimento, pensamento claro e despreza as deidades shintoístas e budistas e todas as formas de idolatria e superstição. Ele é um adepto nominal da seita Roque, a Lotus,
Mas ele declara publicamente que não existem coisas como um criador do universo, a imortalidade da alma ou vida após a morte. Extremamente refinado e limpo em sua vestimenta e na nobreza das suas ações. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um missionário jesuíta português chamado Luiz Frois. Aqui, ele está descrevendo um dos principais nomes da história do Japão, Oda Nobunaga, um dos principais responsáveis pela unificação do país. Mas até chegar a esse ponto, os diferentes clãs entraram em uma série de conflitos. O clã Hojo, por exemplo, foi uma das forças políticas mais influentes do Japão feudal, consolidando seu poder como regentes, os Shiken, do shogunato Kamakura, após o declínio do clã Minamoto. Sua trajetória reflete uma combinação de inteligência política e administração eficiente, que garantiu a estabilidade do governo samurai durante o período Kamakura. Os Hojo eram originalmente vassalos do clã Taira, mas mudaram a sua lealdade para o clã Minamoto durante as guerras Genpei. Após a vitória dos Minamoto, o Hojo Tokimasa, patriarca do clã, se tornou sogro de Minamoto no Yoritomo ao casar a sua filha, Hojo Masako, com o líder dos Minamoto. Essa aliança estratégica colocou os Hojo em uma posição de destaque dentro do novo governo samurai. Quando Yoritomo morreu, no ano 1199, os Hojo aproveitaram a juventude e a inexperiência dos seus herdeiros para assumir o controle efetivo do shogunato. Tokimasa se tornou o primeiro Shiken, o regente, uma posição criada para governar em nome do shogun. Com isso, os Hojo transformaram o shogunato Kamakura em uma dinastia política dominada pelo seu clã, mesmo que os shoguns Minamoto continuassem a existir nominalmente. Sob os Hojo, o shogunato Kamakura enfrentou uma série de desafios, incluindo revoltas internas e ameaças externas. Sua administração era marcada por pragmatismo, com reformas que fortaleceram o poder central e promoveram a estabilidade regional. Os Hojo estabeleceram um sistema de conselhos para descentralizar a governança e administrar as províncias de forma eficiente. O evento mais significativo de sua regência foram as invasões mongóis, que ocorreram entre 1274 a 1281, lideradas por Kublai Khan. Mesmo que as forças mongóis superassem os japoneses em número e em tecnologia, as frotas invasoras foram destruídas por tufões, conhecidas como ventos divinos, os kamikaze, que acabaram salvando o Japão. A liderança dos Hojo durante essa crise consolidou a sua reputação como defensores da nação. O domínio Hojo terminou em 1333, quando o imperador Go-Daigo liderou uma revolta contra o shogunato. O clã foi derrotado pelas forças leais ao imperador, marcando o fim do shogunato Kamakura. Um outro clã muito importante para a história do Japão é o clã Takeda, conhecido pela sua excelência militar, administração política positiva e o uso inovador de táticas de cavalaria. O clã Takeda traça as suas origens ao período Heian, sendo descendente do clã Minamoto. Sua base territorial em Kai, uma região montanhosa, influenciou o desenvolvimento de suas forças militares, conhecidas pela sua mobilidade e facilidade de adaptação. Durante o século XV, o clã consolidou seu poder local, expandindo seu território para as províncias vizinhas de Shinamo e Suruga. A ascensão do clã atingiu seu auge sob a liderança de Takeda Shingen, no século XVI, sendo ele uma das figuras mais icônicas do período Sengoku. Conhecido como o Tigre de Kai, Shingen era um estrategista fora do comum e um administrador talentoso que transformou o clã Takeda em uma potência militar. Além de ser um general influente, Takeda Shingen era um ótimo líder político. Ele implementou reformas administrativas que fortaleceram a base econômica e social do seu domínio. Algumas das suas principais medidas foram melhorias na agricultura. Shingen incentivou a irrigação e a distribuição de forma igualitária nas terras, garantindo uma produção agrícola para sustentar os seus exércitos. Ele também mudou o Código de Leis do Japão, introduzindo o Koshu Hato, um conjunto de leis que reforçava a disciplina entre os seus samurais e regulava a relação entre os governantes e camponeses. Apesar de todas essas questões políticas, o clã Takeda se destacou pela criação de uma força de cavalaria extremamente eficaz, uma inovação no campo de batalha durante o período Sengoku. Shingen adaptou as suas táticas para aproveitar o terreno montanhoso de Kai e utilizou tropas bem treinadas para realizar ataques rápidos que deixaram milhares de inimigos mortos.
As batalhas contra o clã Uesugi, liderado por Uesugi Kenshin, se tornaram lendárias. As batalhas de Kawanakajima, entre 1553 a 1564, são um dos exemplos mais conhecidos do brilhantismo estratégico de ambos os líderes. Embora nenhuma dessas batalhas tenha resultado em uma vitória decisiva, elas destacaram a habilidade de Shingen em planejar e executar campanhas complexas. O clã Takeda enfrentou desafios com a ascensão de inimigos poderosos, como Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu. Na Batalha de Nagashino, em 1575, após a morte de Shingen, as forças Takeda foram derrotadas por Nobunaga, que usou mosquetes para devastar a famosa cavalaria Takeda. Após a morte de Takeda Shingen, o clã não conseguiu manter a sua força. O seu sucessor, Takeda Katsuyori, foi incapaz de rivalizar com a coalizão formada por Nobunaga e Ieyasu, resultando no declínio e o eventual colapso do clã. O clã Uesugi foi uma das famílias mais influentes do Japão feudal, especialmente durante o turbulento período Sengoku. Com base na província de Echigo, o clã Uesugi se formou durante o período Kamakura e consolidou a sua influência ao longo do período Muromachi, de 1336 a 1573, ocupando posições administrativas e militares importantes. A ascensão do clã foi possível com o Uesugi Kenshin, que assumiu a liderança em 1548. Kenshin transformou o clã Uesugi em uma potência militar, mantendo a unidade interna e expandindo a sua influência para além de Echigo. O Uesugi Kenshin é frequentemente chamado de O Dragão de Echigo, por conta da sua habilidade como general e a sua reputação de bravura. Ele também era devoto ao deus da guerra, Bishamonten, e por isso rezava antes das batalhas e era visto como uma encarnação divina pelos seus seguidores. A rivalidade entre o Uesugi Kenshin e Takeda Shingen, o Tigre de Kai, é uma das mais famosas da história japonesa. As batalhas de Kawanakajima, travadas entre 1553 e 1564, se destacaram pelas suas estratégias complexas e confrontos diretos. Uma das lendas dessas batalhas afirma que Kenshin teria atacado Takeda Shingen, desferindo um golpe que quase tirou a vida do seu rival. Após a morte de Uesugi Kenshin em 1578, possivelmente devido a um derrame, o clã entrou em declínio. Disputas internas sobre a sua sucessão enfraqueceram a sua posição, principalmente após a crescente ameaça de Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. Bom, vamos falar então sobre os clãs desses dois nomes importantes que eu citei algumas vezes até aqui. O clã Oda foi um dos protagonistas do período Sengoku, desempenhando um papel central na unificação do Japão. Liderado por Oda Nobunaga, o clã transformou a política, a economia e a estratégia militar do Japão, estabelecendo as bases para o fim da era de guerras civis e a consolidação de um governo centralizado. O clã Oda teve origens mais humildes, com base na província de Owari. Durante a primeira metade do século XVI, o clã lutava contra vizinhos poderosos, como os Imagawa e os Saito, enquanto consolidava o seu controle sobre Owari. A ascensão meteórica do clã começou com Oda Nobunaga. Nobunaga herdou o título de líder do clã em 1551, após a morte do seu pai, Oda Nobuhide. Embora inicialmente subestimado pelo seu comportamento, Nobunaga provou ser um estrategista brilhante e um visionário político. Sob a liderança de Nobunaga, o clã Oda se transformou em uma potência regional e em um dos clãs mais influentes do Japão. Nobunaga era conhecido pela sua ousadia e inovação, rompendo com as tradições e utilizando tecnologias militares modernas, como armas de fogo. Na Batalha de Okehazama, em 1560, Nobunaga consolidou a sua reputação ao derrotar o clã Imagawa, liderado por Imagawa Yoshimoto, e Oda estava com desvantagem numérica. Essa vitória abriu caminho para a expansão do clã Oda. Na conquista de Kyoto em 1568, Nobunaga marchou para Kyoto e o imperador Ashikaga Yoshiaki o nomeou como shogun. Embora Yoshiaki fosse nominalmente o líder, Nobunaga era quem governava de fato, iniciando reformas que enfraqueceram os antigos senhores feudais e centralizaram o poder.
Como eu já disse, Nobunaga foi o pioneiro no uso de armas de fogo em larga escala, e a Batalha de Nagashino em 1575 foi um grande exemplo disso, onde as suas tropas dizimaram a cavalaria Takeda utilizando mosquetes. Ele também implementou formações militares disciplinadas, o que o tornou invencível em várias campanhas. Nobunaga enfraqueceu a influência de facções religiosas poderosas, como os monges guerreiros budistas do Monte Hiei, que resistiram à sua autoridade. Em 1571, ele liderou um ataque devastador contra o Monte Hiei, eliminando a ameaça dos monges como uma força política. Em 1582, Nobunaga foi traído por um dos seus generais, Akechi Mitsuhide, e morreu no templo Honnoji. Embora a sua vida tenha terminado de forma repentina, Nobunaga deixou um legado muito grande para o Japão, pavimentando o caminho para a unificação do país. Seu trabalho foi continuado pelos seus sucessores, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. O clã Tokugawa foi responsável por concluir o processo de unificação do Japão e estabelecer um governo centralizado que ficaria de pé por mais de 250 anos. Sob a liderança de Tokugawa Ieyasu, o clã fundou o Shogunato Tokugawa no ano 1603, iniciando o período Edo, uma era de paz e estabilidade. O clã Tokugawa começou como uma ramificação do clã Matsudaira, com base na província de Mikawa. Tokugawa Ieyasu, originalmente chamado de Matsudaira Takechiyo, passou a sua infância como refém político, alternando lealdades entre os clãs Imagawa e Oda. Após a morte de Imagawa Yoshimoto, o Ieyasu se aliou a Oda Nobunaga, estabelecendo uma parceria que seria crucial para sua ascensão. Ele consolidou o poder em Mikawa e expandiu seu controle para outras províncias, construindo uma base sólida para futuros avanços. O momento decisivo para Ieyasu aconteceu no ano 1600, com a Batalha de Sekigahara, o maior confronto militar da história japonesa. Inclusive, tem episódio aqui no feed do podcast sobre essa batalha. A Batalha de Sekigahara opôs as forças de Ieyasu, representando a coalizão oriental, contra os leais a Ishida Mitsunari, que liderava o bloco ocidental. Ieyasu usou estratégias inteligentes, incluindo a expulsão de Kobayakawa Hideaki, um general importante das forças ocidentais, tudo para garantir a sua vitória. A batalha terminou com a derrota de Mitsunari e a consolidação do poder de Ieyasu sobre todo o Japão. Em 1603, Ieyasu foi nomeado shogun pelo imperador, estabelecendo o shogunato Tokugawa em Edo, onde fica atualmente Tóquio. O shogunato Tokugawa trouxe estabilidade ao Japão, encerrando séculos de guerra civil. O governo centralizou o poder, implementando um sistema rígido de controle sobre os daimyos e garantindo a lealdade por meio do sistema Sankin Kotai, que obrigava os senhores feudais a residirem alternadamente em Edo e em suas províncias. Ieyasu também implementou uma política de isolamento nacional, conhecida como Sakoku, que restringia o comércio e a interação com estrangeiros, permitindo apenas contatos limitados com os holandeses e chineses. Essa política assegurou a estabilidade interna e evitou a influência colonial europeia, permitindo que o Japão entrasse em um novo período de sua história. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Japão Feudal, o segundo se chama História do Japão, e o terceiro se chama Batalha de Sekigahara. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história dos clãs japoneses e dos seus conflitos, estamos falando de grupos familiares e militares que dominaram o cenário político e social do Japão durante o período que ficou conhecido como período feudal entre os séculos XII a XIX. Esses clãs eram compostos por membros da nobreza, guerreiros samurais e aliados, e disputavam poder, territórios e influência. Entre os mais importantes estavam os clãs Minamoto e Taira, cuja rivalidade resultou na Batalha de Genpei. Esse conflito trouxe a vitória do clã Minamoto, que estabeleceu o primeiro shogunato em 1192, marcando o início do governo militar no Japão. Nos séculos seguintes, outros clãs como os Ashikaga e os Tokugawa também alcançaram o poder, liderando diferentes shogunatos.
Durante o período Sengoku, conhecido como a Era dos Estados em Guerra, dezenas de clãs lutaram pela hegemonia, causando fragmentação política e caos. Foi nesse período que surgiram figuras emblemáticas como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, que desempenharam papéis cruciais na unificação do Japão. Os conflitos entre os clãs foram marcados por batalhas estratégicas, alianças matrimoniais e muitas traições, moldando a cultura samurai. Esses conflitos moldaram a percepção do Japão como um país dividido e que usa o conflito para resolver os problemas. Mas essa visão vem sendo atualizada fazendo uso da cultura pop para rever esses preconceitos. Hoje, o Japão é conhecido mundialmente como um país bem pacífico, mas essa impressão foi construída minuciosamente pelo governo japonês nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, justamente para contrastar os horrores que os japoneses cometeram nesse mesmo conflito. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de aleatório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!